Chegar em uma entrevista de emprego não é fácil. Você olha várias vagas divulgadas, se candidata para elas, preenche suas informações várias vezes, faz testes, responde perguntas, fica esperando e aí quando você consegue passar pela triagem e de fato chegou na entrevista, você desperdiça essa oportunidade. Você vai no improviso, não se prepara, acha que isso é uma bobagem, que a hora que chegar você vai saber o que falar. E aí você sai com aquela sensação horrorosa de que você poderia ter ido melhor. Você sabe que você poderia ter ido melhor. Você travou em uma pergunta que você sabia responder. Você esqueceu de falar coisas que eram importantes. Você tinha mais a dizer, exemplos melhores para contar, mas a oportunidade acabou escapando ali das suas mãos. Mas isso não vai mais acontecer. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para ir muito bem preparado para a sua próxima entrevista. Se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Natasha Golic, pode me chamar de Ná. Eu sou consultora de carreira e recolocação e aqui eu te ajudo de uma forma prática e estratégica a se destacar no mercado de trabalho. Seja para crescer, onde você já está, ou então para de fato conseguir a sua próxima vaga em uma outra empresa. Se esses assuntos te interessam, já fica aqui o convite para você seguir o canal e acompanhar também os próximos vídeos. De fato, o caminho mais rápido para você ser eliminado em uma entrevista é você confiar no improviso. Porque você pensa, bom, eu conheço a minha história, eu sei tudo que eu já fiz, é só chegar lá que na hora eu vou conseguir falar, eu vou conseguir contar. Mas o ponto é, a entrevista não é um bate-papo informal. É uma etapa de avaliação que tem um tempo limitado e que tem sim ansiedade, tem pressão. Você está sendo avaliado, seja por um recrutador ou então por um gestor, ou às vezes até por ambos. Então é uma situação estressante e confiar no improviso muitas vezes vai te fazer esquecer situações importantes, falar besteira, responder alguma coisa ali, né, meio incompleto de qualquer jeito, e aí depois, confia em mim, você vai se arrepender de fazer isso. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para evitar que você dê uma escorregada feia ali na hora da entrevista e seja eliminado por uma bobagem para uma vaga que poderia muito bem ser sua? Você vai ler com atenção, de fato estudar a descrição da vaga que você está indo fazer a entrevista. Então, não estou falando aqui de uma leitura rapidinha, não. Estou falando de uma leitura detalhada, que você vai pegar e vai se perguntar para cada coisinha que você vê ali na descrição. Eu já fiz isso daqui? A vaga está pedindo esse conhecimento. Eu tenho. Está pedindo essa experiência. Essa pessoa vai fazer essa atividade. Eu já fiz isso antes? Se sim, em qual trabalho? Como que foi? Ah, eu entendi que aqui nessa vaga a pessoa vai ser responsável por fazer uma implementação ou por cuidar de um projeto. Eu já fiz isso antes? Poxa, esse é um ponto importante que eu preciso contar. Então, aqui nesse momento de estudo, o que você vai fazer? Você precisa ter clareza do que a empresa está buscando, porque já está escrito ali na vaga, não vai ter, assim, é muito difícil ter alguma surpresa. E aí o seu objetivo é entender o que eles pedem que eu já tenho na minha bagagem. Seja uma experiência prática, seja um conhecimento teórico. Você vai se perguntar e fazer esse exercício de entender como que eu me encaixo nessa vaga? Por que eu sou o candidato ideal para essa posição? O que faz o meu perfil ser um diferencial? Como que eu agrego? Como que eu posso resolver os problemas que essa empresa, que essa equipe, que esse gestor tem? Então, por mais que sim, você conheça a sua trajetória, você saiba tudo que você já fez, esse aqui é um exercício essencial quando você for se preparar para uma entrevista, porque você precisa ter essa clareza não só de tudo que você fez, mas desse tudo que você já fez. O que mais se relaciona com aquela vaga? O que te torna um profissional realmente forte, um candidato forte para conseguir essa vaga para sentar nessa cadeira? Segunda coisa que você vai fazer para se preparar para a entrevista é pesquisar sobre a empresa. E aqui vamos além do basicão e do mais clichê de entrar no site da empresa e ler missão, visão e valores. Você vai fazer isso também, mas não só. O que é importante que você entenda? O que aquela empresa faz?
Às vezes, a gente é chamado para uma entrevista de uma empresa que a gente não conhece, né? Que a gente nunca teve contato com o produto ou com o serviço. Então, é essencial que você busque entender o que de fato aquela empresa faz, o que ela vende. É um produto? Se sim, qual? Quais produtos são esses? É um serviço? É as 2 coisas? O que é? Né, você precisa ter essa clareza. E aí hoje também não tem desculpa, né, porque mesmo para setores mais difíceis, às vezes você entra no site, fica com dúvida, não consegue entender muito bem, pede para uma inteligência artificial te explicar de um jeito mais simples. Você precisa ter essa clareza. E aí uma outra dica vai além também do site da empresa. Ver a página dela no LinkedIn, ver quais publicações que a empresa fez recentemente e dá um Google também, joga o nome da empresa ali no Google para você entender, às vezes, coisas mais fresquinhas, novidades, coisas que estão acontecendo no momento, que muitas vezes não vão estar ainda no site. Então, você pode fazer essa pesquisa, além, é claro, de ser muito valioso se você também dá uma pesquisada sobre o segmento, sobre o mercado daquela empresa, quais são os principais concorrentes. Então, faz essa pesquisa de mercado e isso é importante por 2 razões. Uma que, a hora que você chega na entrevista e o entrevistador consegue perceber que você fez essa lição de casa de pesquisar sobre a empresa, sobre o negócio, sobre o setor, isso causa uma impressão completamente diferente do que às vezes uma pessoa que aparece lá e aí o recrutador pergunta: o que te interessa aqui na empresa? E a pessoa fica ali completamente sem jeito, não sabe o que responder, porque na verdade nada em específico a interessa naquela empresa, porque no fundo ela nem sabe o que a empresa faz, não entende muito bem o negócio. Então, você precisa saber responder essa pergunta. E o segundo ponto, que não é de forma alguma menos importante, é que não só a empresa está escolhendo um profissional para aquela posição, mas você também está escolhendo aonde você quer trabalhar. Então, a hora que você faz essa pesquisa, você tem muito mais informação, propriedade para fazer essa avaliação. Às vezes, você vai falar: nossa, sensacional, me encantei ainda mais por essa empresa, realmente gostaria muito de trabalhar aqui. E às vezes, né, em outros casos, pode ser que você chegue à conclusão de que aquele lugar talvez não seja muito para você, não esteja muito alinhado, né, com o seu jeito de trabalhar, com o que você valoriza, enfim. Então, essa etapa é fundamental. E aí, deixa eu trazer uma ação bônus aqui, aproveitando que você já vai estar fazendo pesquisas. Pesquisa também sobre a pessoa que vai te entrevistar. Muito provavelmente você vai saber o nome, seja um recrutador ou seja o gestor, dá um Google, joga o nome dela no LinkedIn, entende um pouco mais da trajetória daquela pessoa que vai estar ali com você também naquela conversa. A terceira ação é o coração da sua preparação para entrevistas, que é de fato você mapear as suas melhores histórias. Então aqui eu não estou falando de você saber contar por quais empresas você passou e quais foram os cargos que você ocupou. Eu estou falando mesmo de histórias concretas, exemplos reais que você possa contar. Porque em quase todas as entrevistas que você fizer, na grande maioria, a pessoa que vai estar ali conduzindo a entrevista com você vai pedir para você contar exemplos, situações reais que você já viveu. Seja um desafio que você viveu, um projeto que você implementou, uma situação que você teve que resolver né, algum problema, algo que você nunca tinha lidado antes, ou que você teve que lidar com uma pessoa difícil, enfim. Aqui os exemplos, as perguntas são infinitas, porque vai, obviamente, depender do que a pessoa do outro lado vai avaliar naquela entrevista, o que é mais importante. Mas você pode e deve se preparar fazendo esse mapeamento prévio, né? Para você não chegar ali na hora e ficar, ai, sabe o que é? Me dá um tempo para pensar, putz, não tô lembrando, não lembro de nenhuma situação. Claro que às vezes a gente, mesmo se preparando, é pego ali de surpresa por uma pergunta muito inesperada, a pessoa pede uma coisa muito diferente, e aí você vai ter que pensar ali na hora, tá tudo bem, isso faz parte também. Mas
Quase sempre é possível fazer uma preparação e já ir para a entrevista com bons exemplos ali na manga que você pode contar na hora que te pedirem exemplos. E aí, o jeito mais simples de você se preparar para contar essa história é usando a metodologia CAR, que nada mais é do que você contar aquela situação trazendo o contexto, a sua ação e o resultado. Então dá a siglinha aí CAR, tá? Basicamente, a pessoa que está ouvindo aquela história não sabe do que você está falando. Então, você precisa começar contextualizando o que estava acontecendo naquela situação. Aí você vai trazer a sua ação. O que você fez diante daquele cenário e você vai fechar com o resultado. Como que essa ação, né, terminou? Qual foi o resultado? Qual foi a finalização? Então, dessa maneira, você consegue trazer a situação de um jeito bem completo, lógico e claro que a pessoa que está do outro lado vai conseguir entender. Feito esse mapeamento das suas histórias, você vai se preparar para perguntas difíceis, você já vai antecipar. Porque em muitas entrevistas você vai se deparar com perguntas comuns, como: me conte mais sobre você, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, onde que você se vê em 5 anos, por que você quer trabalhar aqui, por que você quer sair ou por que você saiu do seu último emprego. Então, essas são perguntas muito frequentes, que você vai sim se deparar com elas e não faz sentido você não se preparar previamente. E aí, se você não parou para estruturar essas respostas, muito provavelmente ali na hora você vai travar, vai gaguejar, vai se atrapalhar e não vai conseguir responder da melhor maneira. Então, sabendo disso, já anota essas perguntas mais comuns para você poder ensaiar e pensa também, se você fosse se entrevistar, né? Pega o seu currículo e tenta fazer esse exercício de se colocar como recrutador e pensa, o que da minha trajetória pode ou gerar mais interesse ou também gerar mais dúvidas, né? Tem alguma lacuna aqui que provavelmente vão me perguntar? Tem alguma situação específica que eu coloco, algum projeto que eu coloco no currículo que pode gerar interesse? A pessoa pode me perguntar, né, de forma mais detalhada? Ou tem algo muito importante que a vaga pede, que está ali na descrição da vaga que eu não tenho? E aí talvez a pessoa possa me questionar como que eu vou responder de um jeito que seja verdadeiro, mas que seja também interessante. Enfim, aqui eu estou te ajudando a pensar em outras perguntas além dos exemplos que eu dei, para que você consiga, de fato, treinar e ter já uma estrutura ali previamente pensada para responder com qualidade. Obviamente, não é para ter um script fechado que você vai decorar palavra por palavra. Não, você vai responder de uma maneira natural, mas você não vai ser pego de surpresa. E aí, uma coisa que ajuda muito aqui também é responder em voz alta. Não só pensar ou escrever, mas de fato ensaiar. E você pode fazer isso sozinho na frente do espelho, você pode se gravar e assistir. Tudo isso ajuda muito, porque aí você consegue se escutar também e perceber, aqui talvez tenha ficado um pouco confuso, ou faltou uma informação, como que eu posso reorganizar? Então, às vezes a gente pode ter vergonha de fazer isso, mesmo que seja só para a gente se gravar e se assistir, mas pode confiar em mim que isso vai te ajudar demais. E aí, uma vez que você treinou todas as suas respostas, a minha quinta orientação é para você também preparar perguntas para quem estiver te entrevistando. Obviamente, a entrevista está sendo feita com você, então você não vai inverter o papel e começar a fazer 1 milhão de perguntas e entrevistar o entrevistador. Não é essa a ideia. Mas, quase sempre, no final da entrevista, a pessoa vai te perguntar: você tem alguma dúvida? Né? Você gostaria de fazer alguma pergunta? E aí, o ideal não é que você responda: não, não tenho nenhuma dúvida, obrigada. Aproveita esse momento. Lembra que você também está conhecendo aquela empresa, aquela pessoa, aquele desafio, você também está avaliando aquela oportunidade. E aí você tem uma ótima chance nas suas mãos de coletar um pouquinho mais de informação e também de demonstrar de uma maneira genuína mais interesse, né? Porque senão pode só parecer que, não, não tem pergunta nenhuma, meio que tanto faz. Então aproveita essa oportunidade. Algumas ideias, né, para você ter em mente.
Você pode, por exemplo, perguntar um pouco mais sobre a cultura daquela empresa, como é trabalhar lá no dia a dia. Busque entender um pouquinho mais das expectativas. Então, o que seria esperado de mim nos primeiros 3 meses sendo contratado para essa posição? Quais que seriam os primeiros projetos em que eu trabalharia? O que é considerado sucesso para essa posição? Né? As pessoas que se dão bem, que desempenham bem, que têm crescimento aqui na empresa, o que elas têm em comum? Todas essas perguntas vão demonstrar, sim, interesse, engajamento e, ao mesmo tempo, vão te dar informações adicionais valiosíssimas para você também entender melhor se aquele é o lugar certo para você. Então, não deixa de fazer essas boas perguntas no final. E, claro, se a pessoa que está ali conversando com você, te entrevistando, não te falar quais são as expectativas de retorno, de próximos passos, você também pode perguntar. E claro que se a gente está falando em uma boa preparação para entrevistas, também tem coisas mais práticas que precisam ser feitas. Se a entrevista vai ser presencial, confere se você tem o endereço, o dia, o horário, saiba com antecedência como que você vai chegar, chegue com antecedência. Se a entrevista vai ser online, saiba qual é a plataforma, já deixa baixado no seu computador, no seu celular, vê se sua câmera está funcionando, se o microfone está funcionando, tenha um lugar reservado, silencioso, com o fundo organizado minimamente também, ou então só uma parede branca já está ótimo, né? Mas não deixa uma zona aparecendo atrás de você. Todos esses aspectos práticos também vão te ajudar a chegar no momento da entrevista mais tranquilo, sem uma ansiedade de, putz, deu alguma coisa errada, tô atrasado, então coisas pequenas também podem fazer muita diferença, não esqueça desses pontos. E se esse vídeo te ajudou e você gostaria de uma preparação ainda mais profunda para entrevistas, eu tenho duas formas de te ajudar. Ou pelo meu curso, Academia Profissional de Destaque, que tem tudo que você precisa saber sobre currículo, LinkedIn, perfil da GUP e entrevistas. Tem um módulo completo que a gente passa pergunta a pergunta, todas as perguntas mais comuns, como que você responde, eu dou exemplos, quais são os principais erros, como que funciona uma entrevista por competência, uma entrevista com gestor, enfim, tudo o que a gente falou aqui e muito mais de uma forma super profunda, detalhada, com exemplos concretos, você encontra lá dentro do curso. Ou então, se você quer uma preparação totalmente individual, personalizada, em um momento só ali, eu e você, isso também é possível. Tá? Então, se você quiser ter mais informações sobre esses dois formatos, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E claro, se esse vídeo te ajudou, vou deixar o pedido para você dar um like. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para outras pessoas. E já que você está se preparando para entrevistas, vou deixar aqui linkado uma sugestão de um próximo vídeo para você assistir, porque eu sei que muitas vezes a gente faz a entrevista e depois fica naquela expectativa, não recebe retorno, não sabe se a gente ainda está no processo ou não. Então, nesse vídeo eu te ajudo a retomar o contato com o recrutador de uma forma super profissional. Vai lá assistir e eu te espero no próximo vídeo.